Que a graça e a paz de Cristo estejam sobre a sua vida. É um privilégio estarmos juntos para mais um culto doméstico. A minha oração é que sua família esteja sendo muito abençoada durante esses dias, que nós possamos perceber que no meio de toda essa turbulência que estamos vivendo, o Senhor tem feito grandes coisas na sua vida e no meio da sua família. O privilégio de podermos ter cultos domésticos como esse é incomparável quando nós olhamos para a correria do nosso dia a dia. Por isso, quero convidar você a se dedicar nessa questão e louvar a Deus pelo privilégio que, como eu disse, no meio de toda essa turbulência, poder participar de um momento como esse. A minha reflexão com você hoje está lá no Salmo 42. O Salmo 42 é um salmo bastante interessante, porque ele, numa leitura superficial, ele é um salmo bastante triste. O salmista fala das suas angústias, fala das suas dores, fala das suas tribulações. Ele diz que chorava muito pelo que ele estava passando, ele fala das humilhações que ele estava sofrendo por causa dessas mesmas lutas que ele passava. Ou seja, aquela realidade que em algum momento da nossa vida nos atinge, né? Quando nós estamos na tribulação, estamos tão angustiados, tão tristes, percebemos tudo ao nosso redor de uma forma muito ruim. Mas um dos versos desse salmo nos traz muita esperança ou nos ensina uma lição muito profunda. No versículo 5, o salmista diz assim, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? É interessante que parece que o salmista está falando sozinho. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas é bastante comum entre nós, né? Em alguns momentos nós falarmos sozinhos, como se nós estivéssemos conversando conosco. E a ideia desse salmista é exatamente essa. É a ideia da mente estar conversando com o coração. Ou melhor ainda, da razão estar conversando com os seus sentimentos. Por isso que ele diz, por que está assim tão triste, ó minha alma? Ele está falando de alma, de coração, do interior, dos sentimentos. E ele está questionando, e essa questão vem da razão. Não que razão e sentimento sejam opostos, não é isso. Mas a razão e a emoção, eles vão ter uma forma diferente de olhar para a mesma situação. É isso que o salmista está tentando nos mostrar aqui. E ele diz o seguinte, por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? É como se o salmista perguntasse para si mesmo, por que você está permitindo que os teus sentimentos governem sua vida? Por que essa tristeza que vem daquilo que você está sentindo? Será que você não lembra, ó minha alma, que tudo nessa vida é passageiro? Que você já viveu momentos melhores, que talvez você já tenha vivido momentos piores, que essa situação que você vive hoje também é passageira, como todas as outras que você já enfrentou e todas as outras que você enfrentará? Por que então está assim tão perturbada? E talvez a resposta da alma, e aqui eu estou apenas estendendo a ideia para que a gente possa compreender melhor, fosse, mas é o hoje que eu posso sentir. Hoje eu estou passando por isso, hoje eu estou vivendo essa realidade. Eu não estou vivendo essa realidade amanhã, nem vivi essa realidade ontem, é hoje. Eu só posso sentir plenamente pelo hoje. E o salmista então continua dizendo para a sua própria alma, ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O que o salmista está dizendo é, não tem problema na tristeza que você está sentindo, ó alma, mas o problema está em você concentrar tudo aquilo que você vive no que você está sentindo. O problema é que os seus sentimentos governem sua vida e governem sozinhos, exclusivamente, sem nenhum controle. Porque é impossível que a nossa alma, que os nossos sentimentos deixem de governar a nossa vida. Nós somos seres emotivos.
E o salmista não está de forma nenhuma aqui dizendo, olha, seja apenas racional, coloque seus sentimentos de lado, porque qualquer pessoa que diz isso é no mínimo tola, para não dizer desonesta, porque isso é impossível. Nós sempre agiremos com a razão e com a emoção conjuntamente. Às vezes nós vamos ter o choque da razão e da emoção, para um lado ou para o outro correto, como nós estamos tendo aqui, mas nós sempre teremos as duas realidades em nós. E o salmista está dizendo aqui, olha, o problema não é que você esteja triste pelo que você está passando hoje. O problema é que você deixe de perceber outras realidades por causa da tristeza. E ele está dizendo aqui assim, ponha sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei, porque Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Olha que interessante. Ele está falando aqui, primeiro no tempo presente, ponha hoje a sua esperança em Deus. Não fique apenas entristecido, mas seja cheio da esperança de alguém que sabe que Deus é poderoso. Nós precisamos dessa esperança, irmãos. Se nós vivermos somente de acordo com aquilo que os nossos olhos veem, a nossa vida será miserável. Por isso que Paulo diz que nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Porque o apóstolo ali está tentando nos ensinar que quando nós vivemos de acordo com o que nós vemos, e aqui o ver é perceber ao nosso redor, nós nos entristeceremos porque muita coisa é diferente daquilo que deveria ser, muita coisa é diferente daquilo que nós gostaríamos que fosse. Mas nós vivemos por aquilo que nós cremos, ou seja, é a nossa fé que nos mantém em pé, que nos faz seguir adiante, crendo que o nosso Deus permanece sob o controle de todas as coisas. Isso é tão valioso para nós, porque nós facilmente nos entristecemos, nós facilmente nos frustramos com as questões ao nosso redor. E quando continuamente nós vamos vivendo essa experiência de situações ruins, nós mais ainda ficamos frustrados e entristecidos, a ponto de nos deprimirmos com a realidade. Por isso o salmista diz, olha, por que você está assim, tão abatida? Põe a sua esperança no Senhor, porque o segredo para que sua vida não seja uma vida entristecida é a sua esperança estar no Senhor. Se a sua esperança estiver no Senhor, a tristeza não lhe dominará. Ao contrário, você vai lidar com ela em busca de que ela cesse sobre a sua vida. Então, primeiramente, ele fala sobre algo presente. Hoje, você precisa colocar a sua esperança no Senhor. Hoje, você precisa confiar nele, que criou os céus, a terra, que sempre governou tudo, cujo povo nunca foi destruído. Olhe para a história do povo de Israel. Desde que Deus chamou Abraão para a partir dele gerar para si um povo, Deus sempre cuidou do seu povo. Ainda que o povo perdeu batalhas, ainda que o povo tenha sido levado para o cativeiro, todas essas realidades sempre estiveram de acordo com o propósito de Deus. Deus sempre governou sobre o seu povo e sempre cuidou do seu povo. O seu povo, mesmo quando já parecia completamente desaparecido, como aconteceu desde o momento em que o templo é destruído, depois Jerusalém destruído, desde o ano 135, Israel deixou de ser nação até 1948, por cerca ou por um pouquinho mais de 1800 anos, Israel deixou de ser nação. Ninguém mais cria que Israel seria uma nação, mas Israel ressurgiu. Por quê? Porque Deus governa a história, porque Deus governa todas as coisas, porque Deus tem o controle de tudo. Coloque sua esperança no Senhor e o teu coração não viverá essa plena tristeza que está ao seu redor. E aí ele fala sobre algo futuro, ó. Coloque, ponha a sua esperança no Senhor, pois eu ainda o louvarei. Ou seja, ele fala, olha, eu sei que tudo isso vai passar. Tudo passa. Toda tristeza, toda angústia, toda dor, tudo isso vai passar. Vai chegar um momento em que a dor vai cumprir o seu propósito e Deus vai fazer com que essa dor passe. E a vida vai continuar com outras experiências, com outras realidades sendo vividas diante do Senhor.
E por que eu posso colocar a minha esperança? Por que eu posso ter certeza que eu ainda o louvarei? E ele termina dizendo isso, porque Ele é meu Salvador e o meu Deus. Porque Ele salvou você. Ele te deu eternidade diante dele. E Ele permanece sendo seu Deus, permanece cuidando de você, permanece amando você, permanece sustentando você. Não tema, no momento de angústia, de dor, não tema, mas creia, Deus continua sustentando você. Que Deus te abençoe e até a próxima.